Bom, esse é um vídeo que digamos que é especial no canal, mesmo não sendo muito incomum, porque, bom, estamos numa sexta-feira 13. E além de ser uma sexta-feira 13, bem, é em outubro, ou seja, é uma sexta-feira 13 basicamente no Halloween. Então, eu acho que essa é a oportunidade de ouro para fazer aqui uma das batalhas mortais que eu acho que eu mais discuti na minha vida, que é o Jason da franquia Sexta-feira 13 contra o Michael Myers da franquia Halloween. Enfim, no canal eu sempre busquei tentar sair um pouco do óbvio, tá ligado? Não tentar fazer batalhas tão manjadas assim, tipo Goku vs Saitama, Goku vs Naruto, coisa assim. Sempre tentei ser um pouquinho mais criativo, mas já que a gente tá aqui, obviamente, num caso mais especial, eu vou me abdicar disso só dessa vez para entregar para vocês a batalha que por muito tempo eu quis fazer aqui nesse canal. Então, senhoras e senhores, estejam prontos que agora é hora do duelo. In this world only the strong will survive. Hear the roar and you will know you're alive. Feel the energy build in your soul, 'cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born, another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Being immortalized. Bom, né? Bom, ambas franquias são franquias complicadas porque nenhuma franquia consegue ser coerente com mais de 10 filmes, né? Sejamos honestos. Então, o que a gente vai fazer para considerar nesse vídeo? No caso de Halloween, vamos considerar o que a própria franquia atualmente considera canon. Eu acho que isso vai mudar daqui a alguns anos, né? Porque tem notícias aí que compraram os direitos da franquia, então nada impede daqui 3, 4 anos tem um novo filme da franquia que reboot a porra toda de novo. Mas por enquanto o canon é o primeiro Halloween lá dos anos 70 e a trilogia nova dirigida pelo David Gordon Green, que são os filmes Halloween de 2018, Halloween Kills e Halloween Ends. Bom, já que no Halloween Ends o Michael Myers é um pouquinho mais nefado que o normal, a gente vai considerar o seu auge físico, né? Porque ele mostrou os seus maiores feitos. Que foi nos filmes Halloween de 2018 e Halloween Kills. No caso do Jason, bom, o Jason é um pouquinho mais coerente. A franquia não passou por todos os reboots, então é mais fácil saber o que se considera. Basicamente, todos os filmes do primeiro ao Jason X tem uma linha de acontecimentos fixos, então, tipo, dá pra considerar todos eles meio que canon dentro desse mesmo universo. Também tem algumas HQs, mas eu vou me focar mais nos filmes nesse vídeo, porque as HQs, algumas complementam bem a franquia, a história ali. Algumas fogem muito do que acontece nos outros filmes. Então, no geral, né, vamos considerar os filmes e a gente não vai considerar o Uber Jason, né, que aparece no final do Jason X, porque digamos que é uma versão composite do Jason, né, tanto que depois tem aquela aqui que é o Jason versus Uber Jason, que os dois Jasons se caem na porrada, né. Então, né, vamos considerar aqui só o Jason original. Enfim, né, deixando todas as regras aqui bem estabelecidas, agora sim, bora pro vídeo. Anger coming, and my patience running. Well, it's plain to see that you have lost your damn mind. How could you let it end up this way? Is there really nothing more you can say? I'm not taking another fucking dose from your denial today. I'm not willing to deal with someone who insists that they can never be wrong. So just keep on talking to the wall because I'm walking away. Michael Myers era um jovem garoto que aos seus 6 anos de idade assassinou sua irmã. Depois disso, ele passou sua infância inteira dentro de um manicômio, onde tentavam entender sua mente, mas nunca entenderam. A teoria mais próxima foi a desenvolvida pelo Dr. Loomis, que o Michael era o simples e puro mal. Não existia nada dentro dele além disso.
Porém, na noite de 31 de outubro de 1978, Michael consegue escapar desse manicômio. E após isso, começa um massacre verdadeiro na cidade de Redfield. Enfim, basicamente essa é a história do nosso personagem. Embora ela se desenvolva um pouco mais nos outros filmes, esse é o básico. Enfim, agora vamos falar um pouquinho de suas habilidades. Em força física, o Michael ele tem alguns feitos interessantes. Como, por exemplo, ele já conseguiu esmagar a cabeça de um policial apenas pisando em cima dela. Ele também já resistiu a diversos disparos de armas de baixo e alto calibre a uma curta e média distância. E isso contando o final do filme original, onde ele tomou 6 disparos de uma pistola da cabeça, caiu do segundo andar daquela casa e ainda conseguiu andar normalmente. Isso contando que ele foi capaz de pegar um policial desprevenido e atacar ele um pouco depois desse ocorrido. Então dá pra se dizer que o Michael, ele até que tancou muito bem isso. Mas eu acho que o seu maior feito foi no final de Halloween Kills, em que ele foi literalmente espancado por uma multidão. Onde teve de tudo, ele foi esfaqueado, tomou 1000 tiros, tomou um taco de beisebol na cabeça e mesmo assim teve força suficiente para matar todos esses caras em seguida. A única desvantagem do Michael nesse aspecto, eu diria que é sua percepção de dor, visto que depois do final de Halloween Kills, o Michael ficou 4 anos em exílio sem matar ninguém, pois estava muito fraco fisicamente depois do espancamento que sofreu. Depois, no filme, ele ainda entra em um embate direto com um adolescente, onde ele incrivelmente perde a batalha. O que dá a entender que o Michael sofreu sérios danos depois daquele espancamento que ele sofreu. Então, caso a batalha se prolongue mais do que necessário, o Michael pode entrar em desvantagem nesse aspecto. Em velocidade, o Michael ele tem basicamente os feitos de um assassino slasher normal, onde ele é capaz de dar speed blitz em percepção humana, ou seja, ele consegue invadir casas sem ninguém ver e consegue aparecer atrás das pessoas repentinamente sem deixar nenhum rastro. Ele também consegue desviar de disparos de armas a uma curta média distância, então ele pegaria nitidamente um subsônico aqui. Em hacks, bom, ele não tem nenhum específico, então, né, whatever. E experiência, embora o Michael seja um homem bem velho, se a gente for considerar os 4 filmes canons da franquia, o Michael não agiu muito como assassino. Contando ao todo, ele atacou por 2 noites, considerando o Halloween até o Halloween Kills. E contando agora mais o Halloween Ends, ele matou mais algumas vítimas no último filme, mas não um número tão considerável. Então o Michael ele tem uma experiência média, digamos assim, nesse ramo. Agora vamos pro Jason. Nothing left behind. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Don't stand by and deny it. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Break no ground and defy it. Don't let the world outside leave you guarded and alone. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Let them all be reminded. Jason era um jovem garoto que tinha uma mãe que era uma assistente no acampamento Crystal Lake. Isso lá nos anos 80. Jason, diferente dos outros garotos, nasceu com uma deficiência facial, ou seja, ele sofria muito bullying das outras crianças do acampamento. Até que um dia, as crianças empurraram ele num lago e ele acabou morrendo afogado. Sua mãe enlouqueceu depois disso e matou todos os monitores do acampamento, assim fazendo com que o parque fechasse. 30 anos depois, no ano de 1980, abriram um acampamento novamente, onde a Pamela promoveu mais um massacre, porém dessa vez ela foi decapitada por uma das sobreviventes, assim despertando o ódio de seu filho Jason. De algum modo voltou dos mortos para sua vingança. Agora Jason anda todas as noites no acampamento de Crystal Lake, matando todos os humanos que tiverem a audácia de pisar no lugar. Enfim, né? Em força física, a gente tem 2 estados separados do Jason. O primeiro é o Jason humano. São um dos filmes Sexta-feira 13, parte 2,
ao Sexta-feira 13, parte 4. Aqui o Jason ainda tem até alguns feitos consideráveis, tipo, ele foi capaz de esmagar uma cabeça de um humano com as próprias mãos, mais de uma vez, pra falar a verdade. Foi capaz de virar uma do avesso, tomou uma machadada na cabeça e no dia seguinte andou como se nada tivesse acontecido. E depois, ainda tomou uma facada no meio do olho e sobreviveu. Mas isso foi antes dos acontecimentos do Sexta-feira 13, parte 6. Bom, a partir desse filme é onde as coisas começaram a ficar loucas, porque o Jason virou nitidamente um zumbi imortal. Então é mais ou menos nesse filme que a gente vai considerar os feitos do Jason. Primeiro feito, assim, que ele já faz logo de primeira, depois de eu citar, é arrancar o coração de um cara com as próprias mãos. Ele também foi capaz de arrancar um braço de um cara, isso sem querer. Arrancou a cabeça de um outro cara com um soco. Teve a cabeça triturada e sobreviveu. Sobreviveu a diversos tiros de arma de alto calibre. Isso mais de uma vez. Tomou um lixo tóxico na cara. Foi capaz de cortar um cara no meio. Sobreviveu a uma parte de uma explosão. Isso ferido depois da sua batalha com o Fred Krueger, onde ele, além de sofrer diversos golpes do seu próprio facão, ainda foi perfurado com o que quer que isso seja, teve seus dedos arrancados e seus olhos perfurados. Contando que no meio dessa luta, mesmo extremamente ferido, ele foi capaz de arrancar o próprio braço do Fred Krueger, usando em conta a sua própria força física. E mesmo depois de sofrer essa explosão, o Jason ainda foi capaz de apunhalar o Fred Krueger com o próprio braço. E no dia seguinte, ele estava andando normalmente. Em velocidade, bom, o Jason ele tem aquele efeito clássico da Speed Blitz na reação das pessoas, ou seja, ele conseguia adentrar casas sem ninguém perceber, e chegar nas costas das pessoas sem ninguém perceber, enfim, coisas do tipo. Ele também desviou do que quer que isso seja, e também seguiu desviar de diversos disparos de armas de baixo a alto calibre. Em hacks, ele tem um hacks bem curioso, porque no Sexta-feira 13, parte 9, visto que é canon, ele pode possuir pessoas se as pessoas comerem partes de seu corpo. Enfim, é um hack meio bizarro, não vai servir pra porra nenhuma, mas vale pontuar. Em experiência, o Jason é experiente, por incrível que pareça, já que no seu ramo de assassino, onde o Jason do Sexta-feira 13, parte 2, ao comecinho do Jason X, ele matou bastante gente, né? A contagem é mais de 100 corpos por toda a franquia, isso no mínimo. E embora o Jason prevalecesse morto boa parte das pausas entre um filme e outro, dá pra se considerar que 10 filmes, né? Atuando como assassino em mais de 100 corpos na sua galeria, é uma contagem um tanto significativa. Então eu considero aqui um grande feito esse daí do Jason. Enfim, né? Agora vamos ver quem ganharia esse duelo. Em força física, eu diria que a vantagem óbvia é do Jason, já que o Michael, por si, ele não tem grandes feitos físicos. Os seus feitos são mais de resistência, porque ele foi capaz de tolerar bastante coisa. Mas nesse caso também, o Jason também foi capaz de tolerar muita coisa. E embora o que o Michael tenha tancado seja um tanto significativo, o Jason tancou algumas coisas bem pior e ele conseguiu se manter nativa mesmo assim, diferente do Michael, que depois do final de Halloween Kills teve que dar um repouso porque foi espancado no final de Halloween Kills. Isso é um repouso de 4 anos e isso que também não conseguiu se recuperar totalmente, visto que ele apanhou para um moleque normal no último filme. Então essa vantagem também vai pro Jason. Em velocidade, eu diria que a vantagem é do Jason também visto que o Jason desviou de disparos de armas de um calibre maior que as do Michael. Hacks, eu acho que os dois estão empatados, porque nenhum dos dois tem grandes hacks. O Jason até tem, mas é um pouquinho questionável usar ele aqui em duelo, então vamos ignorar isso. E em experiência, a vantagem também vai pro Jason, também porque ele atuou por mais tempo que assassino do que o Michael, então a experiência também é um ramo que o Jason prevalece. No geral, cara, a vantagem clara aqui é do Jason, visto que ele tem uma vantagem maior em força, em velocidade, em resistência, em experiência.
basicamente em tudo. O Jason é basicamente um Michael Myers upado aqui. Então eu não diria que tem um debate aqui acerca disso. A vitória certa é de Jason Voorhees, da franquia Sexta-feira 13. Sleep soundly in your beds tonight. Judgment falls upon you at first light. I'm the hand of God. I'm the dark Messiah. I'm the vengeful blood. In the blackest moments of a dying world, what have you become? Enfim, né, cara? Eu não sei o tanto que esse vídeo vai repercutir, vai dar like, vai dar visualização, se vai chegar ao ponto de ter realmente aqui nego nos comentários contestando a minha análise, mas se acontecer qualquer coisa, né? Fique de aviso que é pra ser respeitoso os comentários, não xingue o coleguinha, não xingue o amiguinho, e tentem aí ter um debate minimamente saudável aí, e paz, irmão, tá ok? Enfim, né? Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, se inscreva no canal, dá like, compartilha sempre aqui pra gente poder continuar. Foi tudo por hoje, família, então até. Valeu, falou e tchau!